Professor Wagner Borges, mais uma vez em Porto Alegre, vindo de Caxias. Já soube que foi um tremendo de um sucesso a palestra. Nós temos que te botar aqui no circuito de Porto Alegre, né? Porque tu vem seguido para Caxias e não vem aqui para Porto Alegre. Então nós vamos dar um jeito nisso. Mas me conta uma coisa, como é que tu está pensando e levando em consideração esses grupos, né, muito fanáticos, muito fundamentalistas, né, que criticam muitas vezes o teu trabalho, não é? E que, na verdade, esses grupos, eles tentam prevalecer a sua verdade, né? Sim. E as verdades, cada um tem a sua verdade, na verdade, e eu acho que é muito bom deixar que as coisas corram mais soltas, né, com as pessoas mais leves, para poderem externar e que o todo ganhe com isso. Olha, né? Bruno, vive e deixa viver. Exatamente. Nós temos um planeta com muitas culturas diferentes. Culturas diferentes produzem conhecimento, nomenclatura e abordagens culturais diferentes. Alguém num planeta com 7 bilhões de pessoas e tantas culturas diferentes achar que só a sua linha está certa, essa pessoa tem problema mental. Porque não há como você fazer uma análise da humanidade dando uma olhada e segmentar e achar que aquilo ali comanda o universo inteiro. Então é muito legal ter uma perspectiva de mente aberta. É claro, se a pessoa gosta de uma linha, ela deve honrar aquela linha, seguir aquela linha que ela gosta, mas desde que ela esteja aberta, percebendo que por outros caminhos, outras linhas podem chegar ao mesmo resultado feliz que ela no final. Então uma perspectiva universalista não é fazer uma colcha de retalhos juntando coisas, é somando as melhores partes que você acha e equilibrando com a unidade do que você é como consciência. Aí você consegue interagir de forma diferente. Agora um detalhe, perspectiva de mente aberta não significa que você concorda com as outras coisas, significa que você admite que as pessoas sigam o que elas querem, mas você filtra o que elas estão falando e pega o essencial e positivo. Não significa fechar pacote com uma área diferente, mas aproveitar o que áreas diferentes têm, a gente pode trazer. O que acontece? Toda área tem seus fundamentalistas, seja na política, no esporte, né? No futebol principalmente, seja na religião, seja na espiritualidade. E não pensa que tem fanáticos e radicais somente dentro das religiões tradicionais, que são os clássicos, né? Mas existe dentro dos meios espiritualistas e ufológicos também gente extremamente radical. Eu vou até dizer que existe bullying nesse meio. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo clássico. Você mora num prédio de apartamento onde a maior parte das pessoas segue um determinado segmento. Supõe que ali você seja o único que não segue aquele segmento. Os outros vão comentar sobre você. Sabe aquele ali do 54? Ele está perdido. Então, isso é bullying, porque não respeita a sua opinião. Então, existe muito disso. E você sabe, com o advento da internet, o Google, o YouTube, muita gente entra para comentar, gente com comentários muito legais, e entra gente para atacar. Então, por exemplo, você e eu, nós não vamos entrar num blog ou num site ou num canal do YouTube de uma área tradicional, se é que a gente não bate com o que a gente pensa, para atacar lá. Só que aqueles caras vão entrar no teu canal, no meu, e vão nos atacar. Então, essa é a diferença. Na medida em que alguém te ataca, já mostra o seu próprio desequilíbrio, sua própria loucura, pelo próprio ataque, a própria postura agressiva. E veja, trabalhando com esses temas alternativos, que eu chamo em relação à média, ufologia, seja em que abordagem for, as pessoas elas olham e pensam, esse pessoal é meio estranho, né? Então eu costumo dizer, num hospício, se você está lúcido, os outros loucos vão te estranhar. E é justamente isso, você olhando para o espaço, zilhões de estrelas, não dá para imaginar que só tem vida aqui. Então alguém que olha para o espaço com consciência real das coisas, não pode ter um pensamento reducionista de que tem vida só na Terra, um planeta pequenininho diante do infinito. O homem está tanto tempo na Terra, não é? Que ele já devia estar num outro patamar. Eu também acho. Wagner, porque esse tipo de manifestação demonstra um atraso muito preocupante para o futuro do planeta. Né? Sim. E porque nós precisamos dar o salto de qualidade, né? Mudar a nossa etapa espiritualmente, né? E isso me preocupa muito, Wagner. Nós não queremos, na verdade, o universalismo não quer causar uma confusão mental nas pessoas, né? Mas realmente essa questão da diversidade, a diversidade é muito importante, né? Mas a gente
tem que levar essa bandeira, né? Essa bandeira que tu leva. Na nossa visão, um pouco universalista, diversidade é riqueza. Na visão de alguém radical é pobreza. É pobreza. Porque só considera uma coisa só. E eu acho muito legal o Brasil nesse aspecto. Apesar da desorganização política, econômica, espiritualidade aqui no Brasil principalmente, você tem tantas linhas, você tem a Umbanda, o Espiritismo, você tem a Teosofia, o Ocultismo, convivendo tranquilamente dentro da Constituição do país, que garante liberdade de expressão. Então, uma pessoa, ela não tem o direito de criticar a outra porque segue uma linha diferente, porque a Constituição garante liberdade de expressão no país. Então, nós somos um povo que é um caldeirão étnico, caldeirão racial. E essa diversidade, ela é muito linda, porque permite correlações. Mas na visão, por exemplo, de um sujeito racista, a diversidade é um mal, porque ele é racista. Sim. Numa visão maior, o racismo é que é uma doença mental. Então nós temos aqui no Brasil uma abertura muito grande. Eu já viajei por vários lugares, mas eu estou contente de estar vivendo aqui no Brasil, principalmente na área em que eu trabalho. A temática espiritual, em geral, me permite uma liberdade de expressão. Por exemplo, ontem eu estava fazendo a palestra em Caxias. Fala sobre a palestra. Uma hora antes, era uma palestra em que eu estava falando sobre imortalidade da consciência, mentores espirituais e saídas do corpo. Uma hora antes da palestra, desceu um facho de luz em cima de mim, na salinha onde eu estava montando a palestra. Não é mais novidade. E apareceu um amigo meu que desencarnou tem uns 40 dias. Trabalhava comigo lá em São Paulo. Os 40 dias desencarnou por causa de câncer. Totalmente normal, saudável do jeito que ele era antes, alegre, e me falou um monte de coisas, né? Inclusive, me pediu para passar um recado para a família dele, que eu não vou falar aqui porque é particular, mas no sentido geral ele estava tão alegre, Bruno, essa alegria dele entrou em mim, e ele falou assim: Wagner, a pior coisa que tem para quem passa do plano físico para o plano espiritual é carregar mágoa dentro de si mesmo, porque do lado de lá vai ter que trabalhar isso para poder diluir, porque a mágoa impede a pessoa de progredir. E ele falou assim: como eu diluí isso rapidamente, eu estou bem como você está me vendo, eu vi aí com a mesma aparência de agora, o corpo espiritual plasma a configuração da última vida, embora possa plasmar outras formas, né? Mas ele estava do jeitão dele, um pouco remoçado assim, a expressão, e ele falou assim: Wagner, é essencial rir mais, inclusive de si mesmo, para não fazer tempestade em copo d'água, não valorizar a emoção pequenininha e não carregar dentro picuinhas para ter que resolver do lado de lá. Resolve as coisas do lado de cá, ria mais, releva mais as coisas, né? Trabalha fazendo o seu trabalho com responsabilidade e alegria, e ria mais de tudo, porque o riso é fundamental para a gente não valorizar demais o ego da gente. Até porque eu estou com 57 anos e já me dei conta que a vida é curta. A vida é muito curta e não vale a pena. Esse teu relato é uma excelente notícia para quem está com esta doença. Saber que tem um sol no horizonte. Né? É sol no horizonte, a vida não acaba na morte. Então, eu vi muita coisa ao longo dos anos, Bruno. É claro, eu não vou ter como comprovar isso para um terceiro, pesando e medindo. A forma de comprovação que eu tenho para as pessoas é a certeza que eu tenho disso e a segurança de lidar com isso. Eu não estou falando de uma religião, não estou falando de uma filosofia, eu estou falando da realidade. O plano físico é interpenetrado por outros planos, né? A gente sai do corpo, passa para esses outros planos, e aí você vê aquelas consciências livres que não estão mais atreladas a um corpo. Isso não tem nada a ver com uma doutrina X ou Y, porque isso sempre existiu antes das doutrinas, que é o mundo espiritual. Então, praticamente, se a gente for olhar Oriente e Ocidente, existe um tripé que é a base de todas, vamos dizer assim, os movimentos que mexem com a parte espiritual, sejam lá quais forem. É um tripé com três coisas: a existência de uma causa primária, interpenetrante a tudo. Não estou falando de um cara barbudo lá em cima, mas de uma onipresença maior, que é a base de tudo, já que não existe efeito sem causa. Segundo, a existência do mundo espiritual. Terceiro, a nossa relação como seres humanos do momento com o mundo espiritual é a causa primária. Três coisas: causa primária, mundo espiritual e o ser humano. E a nossa relação com esse mundo espiritual e a causa maior. Então, praticamente, esse tripé de ideias é a base da maioria das filosofias espiritualistas. Porque, veja só, se você imaginar, poder falar assim: não existe nada do lado de lá,
Então, para que você vai sobreviver à morte? Para viver no nada? Então, a base de toda a questão espiritualista é: eu sobrevivo, agora vou interagir com o que do lado de lá? Tem que ter alguma coisa, senão sai do corpo. Para quê? Para nada. Então, para que fazer isso? Então, o legal dessas experiências não é a experiência em si, é o contato, a correlação. Por exemplo, suponha que você desencarna, Bruno. Aí um tempinho depois eu saio do corpo, você aparece e eu te dou um abraço. E aí, pô, que legal, Bruno, que você tá jóia, né? Puxa, que bacana. Contato nosso de amigos, não vai ser aquela coisa, eu tô vendo uma entidade. Não, é o meu amigo ali fora. Aí a gente vai conversar, vai rir. É claro, você fora, com a liberdade um pouco maior em relação a esse plano, você inclusive com a visão maior vai poder me passar alguns toques, falar, Wagner, quando você desceu lá embaixo, ri mais das coisas, escreve alguma coisa legal de que vida após a morte não é uma questão religiosa, mas uma questão natural, e que a gente está se encontrando aqui como dois amigos, e não como você, um encarnado, e eu, um espírito, uma entidade do além. Nós somos duas consciências, você dentro do corpo, eu fora, e nós dois viemos da mesma causa primária. Tu sabe, Wagner, que essa ótica espiritual de outras vidas, e que a gente cometeu coisas no passado, né, que de certa forma a gente está colhendo isso, me ajudou muito assim a enfrentar essa vida, né? E digamos assim, compreender melhor as coisas ruins que nos acontecem, porque eu acho que as coisas não acontecem por acaso, assim como as coisas boas não acontecem por acaso, as coisas ruins também. Então essa ótica deixa ali a vida mais leve, essa perspectiva de tu poder aprender. Na verdade, nós estamos num contínuo aprendizado. Sim, seja aqui ou fora, com certeza. Na verdade, eu gosto muito do budismo, que fala que, na verdade, como nós fôssemos ondas do mar, não é? Nós temos o mar e nós somos ondas, né? Que elas sobem e descem. E aí o que acontece, Bruno? Nós somos pequenas gotinhas dentro do oceano da realidade. O que acontece numa experiência de expansão da consciência? Por exemplo, que um yogi chamaria de samadhi, um budista chamaria de satori, um ocultista de estado de consciência cósmica. Na hora que uma pessoa tende a ter uma expansão de consciência, ela se sente unida ao todo. Então, naquele momento, você deixa de ser gota e percebe que você também é oceano. Então, é isso que grandes mestres de todas as tradições vêm falando. Você não é só isso, você é uma pequena parte do infinito. Quando expande a consciência, abre o coração, você percebe que você também é oceano. Mas para que você perceba isso, você tem que quebrar o ego, a gota, para perceber a imensidão. E aí é que entra o que meu amigo falou. Mágoa travando não permite que a gota se expanda, porque a mágoa está prendendo lá dentro. Então, sem a noção da lei de causa e efeito, que é o que os hindus chamavam de karma, e de multividas, não tem como explicar um bebê nascer todo estropiado e um nascer perfeito, um nascer rico, um nascer pobre, sem uma antecedência. Seria uma injustiça. Então, essa noção, que não é doutrinária, mas é de realidade espiritual, ela permite a gente atravessar uma encarnação, Bruno, com um pouco de conteúdo para conviver com as coisas que rolam aqui. Eu fico imaginando, eu trabalho com essa área desde os 15. Então o meu pensamento sempre foi esse. Eu não consigo entender alguém encarnado sem uma noção de algo maior, comendo, bebendo, dormindo, copulando e morrendo. Trabalha desde os 15 nessa encarnação. Nessa encarnação. Então, imagina, desde o momento que a gente entrou num corpo, a gente sabe que um dia vai ter que sair pela morte. Tudo que nasce morre. Isso não é uma crença, isso é fato. Então nós somos pacientes terminais que não sabemos apenas a hora que a gente vai embora, mas eventualmente a gente vai. Num planeta onde você vive num corpo carnal e no final vai ter que sair, você viver sem conteúdo, você vai sofrer muito para lidar com isso. E detalhe, quanto mais anos você passar aqui encarnado, mais perdas você vai ter de gente amada que vão morrer antes de você. Sim. Se você não tiver um conteúdo para lidar com essas perdas, viver na Terra vai ser um sofrimento intenso. E quando eu falo conteúdo, eu não estou falando doutrina X ou Y, mas estado de consciência, porque para mim espiritualidade não é um lugar onde você vai, mas o que você carrega de caráter em você. Atravessar uma encarnação sem isso, Bruno, é uma loucura. Você não tem parâmetros para poder aprofundar. Exatamente. A questão da morte, Wagner, eu acho uma questão que tu falas muito, muito bem. Essa questão de eu perdi o meu ente querido. Este ente querido nunca foi teu. Eu vejo isso, então, o desespero das pessoas, eles não perderam, parece que perderam uma posse. Era o meu filho, era o meu pai. Então,
Então, esse panorama espiritual de várias vidas e que nós estamos aqui numa escola, isso ajuda muito a desprender um pouco, a tirar esse peso da perda, até porque o reencontro vai se dar mais adiante, né? Não se sabe, né? Olha, Bruno. As coisas fluem. Então, essa ótica, nós temos que difundir Sim. isso. Eu acho que os teus programas, o teu site, tu tá fazendo realmente, tu tá cumprindo na totalidade a tua missão, né? Eu espero, né? Tu tá realmente cumprindo, né, no YouTube. Eu gostaria que essa gravação chegasse ao maior número de pessoas, eu acho que tu também queres isso, Sim, né? sim. Porque nós precisamos propagar isso neste planeta. Né? A minha sala de trabalho, quando eu falo esses assuntos, as pessoas ficam me olhando, tem pessoas que dizem que não acreditam, eu fico preocupado com o futuro do planeta, porque nós temos que difundir essa mensagem. A maioria das e tu é um pessoas canal que a gente tem está que muito investir. preocupada com o seu próprio mundo íntimo, suas coisas. Veja, nem o corpo é nosso, quanto mais um corpo outro é da ser. terra. Né? E eu estava contando ontem lá em Caxias que o corpo humano não tem bolso, não dá para carregar nada. Então na hora da morte você vai carregar o quê? Se não tem bolso? A minha mãe falava, caixão não tem gavetas. Não tem caixão não tem gaveta. Então, e outra coisa, lá em Nova Petrópolis, eu peguei um táxi para ir para a editora, e aí conversando lá, não foi um táxi, foi o rapaz da própria editora, o Daniel. Ele falou assim, Wagner, eu falei com a minha mulher que assim que eu for embora, eventualmente, eu não gostaria de ser enterrado, eu gostaria de ser cremado. E você, o que acha? Eu falei assim, ó, eu não vou ser cremado. Mas como? Você não é espiritual? Eu falei, eu não vou ser cremado, eu vou deixar o corpo ser cremado. Eu não cremo, eu não enterro, eu não moro, eu sou um espírito. Eu entro e saio do corpo. O corpo fica, não sou eu. E eu tenho consciência disso. Não é uma doutrina para mim, eu não vou esperar morrer para ter esse entendimento, eu já tenho. Não há nenhum problema para mim com cremação. Minha filha mais velha já sabe. Quando eu partir, se for na frente dela, pode mandar cremar o meu corpo tranquilamente, não há perigo algum, tem muitos mitos em cima disso. Eu trabalho com saída do corpo, eu não posso ter medo de uma coisa dessa. Sim. Eu vejo o corpo estando fora, eu sei que eu não sou ele agora. Nesse exato momento dentro do corpo, nós temos que valorizar, né, Bruno? Claro. O veículo físico. Eu estou falando na hora de uma eventual separação. Sim. E outra coisa, quanto mais velho nós ficarmos, mais pessoas nós vamos ver indo embora ao longo dos anos. Nós temos que estar preparados para isso. Então, o que eu sugiro para as pessoas? Estude alguma coisa no que tange a imortalidade da consciência, seja na linha que ela achar melhor, mas alguma coisa, algum conteúdo, para não ficar zerado e o vazio existencial na hora causar o sofrimento na hora da perda. E outra coisa, Bruno, as pessoas não têm só medo disso, medo da morte, elas têm medo de viver, inclusive. Muita gente está vivendo na Terra igual The Walking Dead, zumbi consciencial. Sabe? Sem perspectiva de nada. Então isso é muito ruim. E quando você toca nesses assuntos, como lá no teu trabalho, as pessoas estranham, porque elas não estão habituadas a esse tipo de questionamento. Elas estão mergulhadas dentro do mundo próprio, dentro da vida delas, e nada mais interessa. Então, por exemplo, o desmatamento que a gente tem, horrível aqui no planeta, devastando tudo. Por que as pessoas comuns não se preocupam com isso? Porque isso vai impactar para elas a qualidade de vida dos filhos para frente. Ah, mas deixa, o outro, não é você, é lá longe. Então, nós temos que ter uma consciência mais coletiva em relação à casa temporária da gente, que é o planeta. Qualquer ser humano inteligente tem que batalhar por uma causa naturalista, no sentido de preservação da natureza, porque a escola, a sala de aula é a Terra que nos hospeda nessa escola que é o universo. O aluno tem que varrer a sala de aula, tem que limpar a mesa, a carteira, porque senão vai dar rato e barata dentro da sala de aula. A nossa sala de aula é terra, nós temos que cuidar, tem que ver extermínio de animais maravilhosos como golfinho, baleia. Como é que pode alguém chegar e não trabalhar em cima de uma causa dessa com animais? Se é que eu posso chamar um golfinho de um animal, golfinho mamífero, uma inteligência fantástica, inteligentíssimo. Então, a maioria das pessoas está muito centrada dentro delas mesmas, no próprio ego. Então, é importante, qualquer pessoa que estuda qualquer área espiritual, mesmo sabendo que é um espírito e está aqui temporariamente, que trabalha para a melhoria do próprio meio físico que o hospeda no momento e que eventualmente hospedará em outra vida lá na frente. Então, é muito importante o cara que desmata hoje, o empresário ganancioso, ele fala assim, não vou estar aqui amanhã mesmo. Ele vai estar de volta e passando a sede e passando a devastação que ele criou lá na frente outra vida. Não se escapa de lei de causa e efeito.
Esse momento que a gente vive atualmente no mundo, ele está numa aceleração muito grande e as pessoas não têm tempo para tempo para meditar, para parar para pensar. Exatamente. Isso é outra tecla que a gente tem que bater. Sim. Eu ontem estive numa palestra no colégio do meu filho, né, com uma psicóloga, ela falou justamente isso. Então tu imagina as crianças e os adolescentes com celular, com tablet, com computador, eles estão numa superficialidade. Sim. Eles não estão aprofundando, né, a sua cultura, os seus pensamentos, estão numa superficialidade. Nós temos que combater isso também. Isso é uma coisa, é um monstro que quase não se consegue solucionar isso aí. Eu tento falar com meu filho e tal, precisa ler. Isso nós estamos gerando uma civilização superficial. Sim, infelizmente. E que as coisas espirituais não vão ter vez. O meu sobrinho, outro dia, estava lá comigo, não saía do celular. A gente estava com ele e falou, para com esse celular, senão eu vou botar comida no celular, porque você está comendo com o celular, não é comigo. E é muito triste ver um grupo em volta da mesma família, todo mundo no celular, não estão conversando olho no olho, o contato humano diminuiu. Agora, toda essa tecnologia, ela é para a gente crescer, só que está gerando apegos a esses veículos e as pessoas estão ficando cada vez com a tela mental delas acelerada. Bruno, nossos avós e bisavós não tinham estímulo de informação que essas gerações novas têm. Aqui o chakra da testa, né, por onde a gente capta as informações do meio, está hipersaturado de imagem, luz artificial do mundo e informação. Quando você vai deitar, o corpo relaxa, a mente fica assim looping, girando as coisas do dia a dia. E aí isso causa uma péssima qualidade de sono e um estresse que a pessoa não nota. Tem gente que levanta de madrugada para ir ver o celular, ou para ir ver se tem o Facebook. Ela não consegue desligar essa pilha mental. Nesse bojo, vai faltar mais tempo para leitura, vai faltar mais tempo para o lado lúdico das coisas, falta tempo para música, falta tempo para espiritualidade. Então, esse é um dano que eu tenho observado, aliás, essa superficialidade. A música, eu sei que tu gosta muito, né? E eu acho que existe a música terapia, né? Musicoterapia, Sim. né? E tu divulga muito os teus CDs, assim, que tu tem CDs caríssimos. Eu sou apaixonado por música, Bruno. Desde os 15 anos, eu gostava muito de rock progressivo. Aliás, gosto. Pink Floyd, Yes, Genesis, Led Zeppelin, as bandas clássicas da década de 70. É claro que eu estou aberto para sons modernos. Eu gosto de tudo. Eu tenho um gênero diversificado de apreciação. É um universalista também, mas, por exemplo, na década de 70, o que eu fazia? Eram os gravadores e tal. Eu gravava um solo de guitarra do Pink Floyd, som de teclado do Rick Wakeman do Yes, ia montando uma fita cassete para eu relaxar. Na época nem havia música New Age. Na década de 80 em diante, surgiram várias gravadoras New Age e começou a aparecer aqui no Brasil Kitaro, a Enya, inicialmente. Depois outros artistas, o criador da Windham Hill, William Ackerman, fantástico, a gravadora Narada Music, e eu fui trazendo muitas dessas coisas aqui para o Brasil. Então eu comecei a usar a música chamada New Age. Depois, com o avanço do CD, durante a década de 80, eu comecei a adquirir coisas de mantras vindas da Índia, por exemplo, e do Tibete. E aí comecei também a aprofundar a parte dos mantras. Então é claro que a música afeta o padrão de ondas cerebrais da gente. E o que acontece? Hoje, quando você liga uma rádio, a música popular, ela está num nível muito rasteiro, diferente de décadas anteriores. Já vem esse achatamento cultural, ele já vem na arte, na cultura, na música há muito tempo. Então quem gosta de música mais elaborada, não gosta de ouvir a música que está sendo ouvida hoje. O que acontece? Pega um CD desse de música New Age, você está relaxando, apresenta para um jovem e fala, isso aí é música para boi dormir, porque ele quer aquela coisa descartável que está tocando, a qual ele está crescendo. Agora, veja, Bruno, você tem 57, eu tenho 55. O que acontece? Se nós tivéssemos reencarnados 20 anos atrás, nós estaríamos com 20 anos agora recebendo essa música enquanto jovem. Nós demos sorte de quando a gente tinha 20 anos, havia qualidade na música mundial, incluindo a própria MPB riquíssima, e nós absorvemos isso. E eu não estou falando de coisa de velharia lá atrás, estou falando de épocas. Se você gosta de jazz, você vai ter que ir lá nos Estados Unidos da década de 40 e 50, que é o ápice daquele gênero. Você gosta de soul, você vai ter que ir ali na década de 60 dos Estados Unidos, James Brown, Temptation,
Fotópolis, aquelas bandas dos negros americanos. Você gosta de MPB? Você pode ir ali na Bossa Nova, na década de 60, na década de 70, ou seja, MPB. tudo ficou no passado. Ficou aqui. Os próprios filmes. Exato. Caíram muito. E outra coisa, Bruno, nunca se comprou tão pouca guitarra como atualmente. A juventude não está comprando muita guitarra, diminuiu muito. Hoje o sonho é um celular moderno. Então o lado lúdico está sendo perdido. A minha filha caçula, alguns anos atrás, ela toda internetada, eu falava assim, filha, desliga um pouquinho isso aí, que tal você ler um poema do Fernando Pessoa, por exemplo, um poema do Kabir, do Khalil Gibran, grandes autores, Rumi, grande poeta sufi, tá aqui o Olavo Bilac, nosso. Não, pai, quem são esses caras? Eu entro no Google e descubro, entro no Wikipedia. Ou seja, totalmente focada mentalmente sem o lado lúdico. Então, isto para quem estuda a parte espiritual é essencial. Ler mais, escutar mais música de qualidade dentro do gênero que ela gostar, naturalmente. E eu não sou radical ao ponto de dizer que a música de hoje é totalmente descartável, porque sempre haverá música boa, só que ela não chega na mídia, nos meios de comunicação. Músicos bons continuam existindo e surgindo no planeta, mas eles não conseguem atravessar. Infelizmente o que está dando dinheiro são a arte ruim. Por exemplo, onde o povo está o Áureo Corrá. E vira uma bola de neve. Grande músico no eixo do país, você tem os discos dele, meu amigão. Sim. O Áureo é maestro. Quantas vezes ele foi convidado para trabalhar no estúdio, para fazer arranjo para bandas de funk, por exemplo, ou de pagode, ou de sertanejo, e ganhando dinheiro ele não quis, porque ele se sentia traindo a arte dele como um músico. Aí ele fala assim, ó, eu não tenho carro, eu ando de ônibus, mas eu estou feliz comigo, né? Porque eu podia ter feito os arranjos para esse tipo de música mais rasteira, ganhar dinheiro, mas eu não fiz isso porque eu não quis contribuir para o tipo de música rasteira que está ali. E o que acontece, Bruno? Música é boa para meditação, massagem, aplicação de reiki, passe, cura prânica, reuniões espirituais. Quando tem uma música, ela eleva o nível de consciência, né? A música adequada. Agora, deixa eu pontuar uma coisa. Mantras, tá? Eles não são adequados para você dormir ouvindo. Porque os mantras são feitos para manter você entre a vigília e o sono na meditação. Um estado alternativo. No sono, você precisa que as ondas cerebrais vão até o sono profundo. Se você dorme escutando mantra, você fica aqui. E mantra é excelente para meditação, para outras coisas, mas para dormir é melhor uma música uniforme instrumental, que não tem a letra, porque senão o cérebro inconscientemente tenta entender a letra. E a música boa, sendo colocada na hora de você dormir, ela favorece experiências fora do corpo, com melhor nível, relaxamento e um sono melhor. E você lembra, Bruno, na época da fita cassete, a gente estava relaxado. Quando chegava 30 minutos, a filha da mãe fazia assim, e aí você tomava um susto. Hoje, o CD desliga e você, o MP3, e não tem esse impacto. O que eu tomei de impacto, quando não veio, de repente você tomava uma repercussão, o coração acelerava. Mesmo as pessoas que estudam, eu acho que elas não sabem disso, Wagner. Que durante a noite tu precisa sair. Bom, se tu acredita que tu é um espírito, um corpo, né? Que tu precisa dar uma folga para o corpo, para ele se restabelecer quimicamente. Então é uma questão de saúde, a projeção, a saída do corpo é uma questão de saúde física. Sempre achei isso, Bruno. É o seguinte, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam. Então os laços energéticos que prendem o corpo espiritual no corpo, eles se afrouxam temporariamente, como se abrisse. Nesse momento o corpo espiritual é ejetado temporariamente para fora do corpo, configurando uma experiência fora do corpo. Ao longo da história, quantos nomes surgiram? Projeção astral, experiência fora do corpo, desprendimento espiritual, projeção da consciência, voadinha no além. Tá? E esse campo espiritual sutil que se projeta, chamado corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, tanto faz. Nesse desprendimento que rola aqui, o corpo humano regenera durante o sono, ao mesmo tempo em que você, enquanto campo espiritual, também capta energia cósmica. Por quê? Semelhante atrai semelhante. E o que é matéria? Energia condensada e energia matéria em estado radiante. O corpo material também é energia. Para sobreviver, precisa respirar, comer, beber e dormir. Então, os nutrientes que o corpo humano extrai do meio ambiente são tão físicos quanto ele, a mesma energia. Sendo o corpo espiritual originário de um plano extrafísico e não terrestre, todos esses nutrientes que se transformam em energia não atendem à necessidade do corpo espiritual.
E se o corpo humano extrai nutrientes do plano físico, de onde o corpo extrafísico extrairia nutrientes? Do plano extra, só que encaixado dentro do corpo durante a encarnação, você está dando a frequência de energia desse plano. Durante o sono é como se abrisse a porta e aí ocorre esta separação temporária. O corpo físico regenera pelo descanso, enquanto que o corpo astral ou espiritual capta energia cósmica e regenera também espiritualmente. É bom para os dois, por quê? A química do corpo aqui vai funcionar bem, porque não tem você pensando e se emocionando dentro. Porque pensamento e emoção também queima a caloria, repercute. Dá um tempo, né? Exato. E então, funciona melhor a parte física. É bom para a parte espiritual, que descansa da compressão, e é bom para a parte física, que descansa do pensamento e da emoção que vem do espírito, que é o que agita o corpo humano. Tu sabes que existem pessoas que passam a vida sem dormir? Eles têm um problema patológico. Olha, como é que ficam essas pessoas? É complicadíssimo. Quando você fica sem dormir, você fica num estado de estresse enorme. E tem outra coisa, Bruno. Durante o sono, também o cérebro precisa fabricar sonhos para descarregar tensões psíquicas, o lado dos avisos internos do inconsciente. Para quem não dorme, não tem esse refluxo. Então, quem não dorme fica num estado de agitação mental muito grande. Pessoas que têm patologias assim têm que ficar tomando remédio porque não dá para você viver ativo o tempo inteiro, e a agitação do dia faz a nossa adrenalina ficar muito alta. Deixa eu dar um exemplo. Você vai assistir um filme de terror, Bruno, antes de deitar. Você está deitado na cama com um controlezinho na mão. Você passa 2 horas assistindo um filme bem tenso. Você não percebe, mas as glândulas suprarrenais começam a liberar adrenalina. Você está meio tenso e não percebe. Ai, o cara vai matar não sei quem, meu Deus. Acaba o filme, você está cheio de adrenalina, não percebe. Aí você desliga e vai dormir. O que acontece? A sua tela mental está cheia daquelas imagens. E a adrenalina está em alta. Conclusão, sua mente não relaxa, ela fica em looping. E vai levar 1 hora e pouco para essa adrenalina descer. Primeira coisa é tirar a TV do quarto, né? Ficar vendo imagem na hora de deitar, satura a tela mental. O ideal é ver em outro ambiente, dar meia hora, 1 hora antes de deitar e depois deitar. Faz uma meditação, pega uma mensagem. Isso, um hábito muito salutar, Bruno, principalmente para quem quer estudar saídas do corpo, como dica, é ler sobre o tema na hora de deitar. Sim, porque nós temos a tendência de arrastar para dentro do sono os últimos pensamentos que a gente dormiu pensando. Se eu estava lendo algo, eu durmo pensando naquilo. Sim. E se eu me acostumo com o mesmo tema, todas as vezes na hora de deitar, toda vez na hora que eu deitar, o meu cérebro já está preparado para a absorção daquilo, o que vai dar uma qualidade diferente. Agora, você vai deitar e a sua tela mental está cheia de imagens que são cacos de imagens do dia a dia. Você já reparou? Você fecha os olhos para dormir e, vamos chamar assim, na tela mental interna fica gravitando os pensamentos do dia, imagens e coisas do passado e do dia, e aí você submerge no sono no meio de imagens caóticas, que são pequenos cacos dos pensamentos do dia. Isto atrapalha demais, porque mantém, na hora que você dormir, o corpo espiritual sair aqui, ele vai se manter justaposto sobre o corpo. Por quê? As imagens são todas do dia a dia. Qual é a leitura inconsciente? Você pertence ao plano físico, então não sai daqui. Então o que seria legal? Na hora de deitar, ler algo sobre o mundo extrafísico. Todas as noites, para que dê a ideia de que você está deitando, para decolar para o lado de lá. Ou até de outros mundos, para perder a referência. Por exemplo, Bruno, o avião decola e pousa no aeroporto. Então, a gente está deitado na cama, tem uma decolagem e se projeta para lá. O que é a cama da gente? Um espírito oculto, de onde você desprende espiritual e de onde você volta. Então, o quarto da gente é o nosso templo. Mantidas as devidas proporções, o cara deitado numa iniciação lá no Antigo Egito, numa sala, a gente está deitado no quarto, é a mesma coisa. E um detalhe, a pessoa que está do lado, ela não sabe o que se passa dentro de você. Se você acorda e não consegue se mexer, uma paralisia noturna, que você pode até sair do corpo através dela, a pessoa que está deitada ao seu lado não sabe que você está paralisado. Poxa, quanta gente deita para dormir e o parceiro ou a parceira desencarna durante o sono e a pessoa deitada só vai descobrir de manhã, enquanto o cadáver é gelado. Então, por mais que você tenha alguém deitado junto, a experiência é individual, que a outra pessoa não percebe, está dormindo. Aproveitando esse teu comentário, a pessoa, casais, né? Eu sou casado, a pessoa que dorme do teu lado, a energia dela pode te... Então, pode, mas isso é irrisório. Pelo seguinte, um casal, a energia já está misturada na relação, mesmo durante o dia até a distância, por pensamento. Deitando, posso fazer uma prática deitando no mesmo espaço, as energias estão misturadas, é inevitável.
Por exemplo, você tem filhos, quando eles eram pequenos, às vezes ficavam na cama. Já está dentro do campo energético do casal e da casa. O problema é que se você está mal no relacionamento, e muita briga, aí a energia de um começa a intoxicar o outro. E o outro problema, levar para a cama um monte de gente e ficar trocando. Sabe, na zoação aí do dia a dia, na pegação, você despersonaliza a sua energia, fica trocando com muita gente. E é legal um relacionamento estável para equilibrar um ao outro, porque não é só relacionamento, é vida, é em conjunto, pensamento, emoção, viver coisas. Então, eu costumo dizer, estar deitado numa pessoa boa do lado, um bom parceiro, uma boa parceira, te deixa em paz. Primeiro, é a pessoa que você ama. Estar na cama com essa pessoa é uma honra, você confia nela. Já que você a ama, é a pessoa mais importante do universo. Ao deitar, sua energia já está integrada, é a pessoa que se ama. Agora calcula o contrário. Deitar na cama com alguém que você odeia e degladia, a cama parece um ringue. Aí briga, um dorme virado para cá, o outro para lá. E aí esse clima pesado já cria formas de pensamento muito densas em volta da aura do casal, que já começa a travar tudo. Agora, entra ainda uma outra coisa que eu vou falar aqui agora, e quem estiver assistindo a gente compreenda, não é por um valor doutrinário. Espíritos densos, desencarnados e apegados aqui ao ambiente humano, adoram uma aura cheia de formas mentais densas, porque a forma deles absorver energias densas, porque não tem mais o corpo físico. Então, briga, seja em qualquer tipo de relação, pelas formas mentais geradas, acaba atraindo predadores extrafísicos que vão querer nova carga de energia. E se eu tiver tempo, eu posso explicar um mecanismo aqui, Bruno, que é o seguinte. Existe aquela relação das pessoas falarem assim, há um espírito preso à droga, preso a álcool. Acontece. Mas existe espírito que é vampiro de adrenalina. Eu acho que é importante falar isso aqui. Importantíssimo. Por exemplo, uma pessoa que participa de esportes perigosos, um pega, um racha de carro. Às vezes aquele cara que está dirigindo, expondo a vida, tem 2 filhos pequenos em casa. Por que ele faz aquilo? Porque a adrenalina sobe no risco de vida e ele se sente vivo. Porque a adrenalina em ação, você fica possante. Então uma carga de vida que você ganha. Então você quer se expor ao perigo para a adrenalina subir. Isso explica esportes perigosos que geram risco de vida. É um vício? Vício na descarga. É um vício. Pessoas que brigam todo dia se acostumam com a carga de adrenalina. Quando ela não briga naquele dia, ela fala assim, o dia hoje está chato, porque não houve a dose, a descarga. Olha o que eu descobri. Uma pessoa que se acostuma com carga de adrenalina todo dia, quando ela desencarna, o corpo humano, as glândulas ficam aqui. Ela está num corpo espiritual que não tem a necessidade da adrenalina, mas ela vai querer a carga de sempre, que tornou-se um vício. Ela vai tentar encostar em alguém encarnado que tem glândula e que tem a subida de adrenalina para ela drenar energeticamente isso na aura, Bruno. A adrenalina suprarrenal é controlada pelo chakra da base da coluna, que é vermelho, energia da terra. É justamente o vermelho que ele quer, ele não tem mais corpo. Ele encosta e tenta mentalmente irritar a pessoa. Porque irritada, a adrenalina sobe e ele drena. Então o que acontece? Pessoas que brigam muito costumam ter assediadores extrafísicos de adrenalina. O cara não consegue viver sem a dose. E isso não é muito comentado. Ou seja, paremos de dar banquete aos assediadores. Cara, vamos trabalhar a emoção para tentar equilibrar, nem só por eles, mas por nós mesmos. E outra coisa, muita adrenalina subindo, você envelhece mais rápido, porque o teu desgaste é maior, a queima de caloria é maior. E outra, a carga de estresse também é maior, você não consegue relaxar. Então, é muito importante falar isso. O estresse prejudica nós e ainda pode nos trazer presenças nefastas que se alimentam desse estresse. Uma observação rápida, assim, à noite, às vezes, como eu levanto cedo, o famoso tranco aquele, né? Ah, sim. O famoso tranco que todo mundo tem. Eu tenho, os últimos dias teve uns trancos bem fortes, assim, de eu chegar a trepidar, assim, no corpo. Isso é uma descoincidência, não? Vamos ficar aqui com a descoincidência. Eu vou usar um exemplo assim, bem didático, bem simples. E esse tranco a gente pode aproveitar para alguma coisa? Pode, eu vou explicar. Veja só. Você pega uma gaveta, ela pertence a uma mesa ou um armário. Na hora que você encaixa a gaveta, ela está perfeitamente encaixada. Sim. Então, gaveta engavetada. Você pega a gaveta, coloca no estado de coincidência com o espaço vazio. Quando você retira a gaveta, você fala desengavetei, ou melhor, descoincidi o que eu havia coincidido. Então, gaveta encaixada, um estado de coincidência total.
Gaveta fora, descoincidência total. Mas não tem vezes que a gente encaixa a gaveta, ela fica mal fechada, a borda fica. Então, nesse momento para fora, nesse momento não está totalmente coincidente, nem totalmente descoincidente, está descoincidente parcialmente. Ou seja, a gaveta está em descoincidência com espaço vazio. Nesse momento, nós estamos coincidentes enquanto espíritos com o corpo humano. Durante o sono, se o campo energético solta um pouquinho, não está fora, está descoincidente em relação ao corpo. Não está coincidindo. Nesse momento que você está cochilando ou dormindo, sua aura faz isso aqui. Tá? Por um motivo qualquer, um barulho qualquer, ou a adrenalina que sobe, ou o cérebro muda o padrão, o corpo ativa, quando ativa, a parte que estava desencaixada encaixa. Isso é automático. É automático quando a gente dorme. Eu quero aproveitar para entender esse tranco que eu sofro de vez em quando, porque quando tu está cansado, então tu cai imediatamente, ou seja, baixam as ondas. Exatamente. Mas então é automático. É automático que aqui a baixa é um processo das ondas cerebrais do cardiorrespiratório faça com que o corpo, com o metabolismo baixo, o campo energético se abra. Inicialmente é isso aqui, uma polegadinha para fora. Se sair totalmente, aí é uma projeção. Mas se está parcialmente solto, uma descoincidência projetiva que causa o encaixe. O ideal é você conseguir dominar esse processo de baixar as ondas. O ideal é deitar com a tela mental limpa, sem os cacos mentais do dia a dia e pensando no mundo extrafísico, para forçar o corpo astral a ir nessa direção. Eu estou muito contente nos últimos tempos comigo, porque eu deixei um hábito que foi televisão. Perto da hora de deitar é complicado. Tem documentários bons, tem alguns programas bons, mas eu estou mais na leitura. Porque um bom livro, eu percebi que é uma terapia também, porque se o livro é bom, você entra na situação do livro. Se o autor é bom, você assim como a música, né, Wagner? Assim como uma boa conversa, assim como bons amigos. Isso. Bons ambientes. Então você vai formando um circuito na sua vida. Seria legal um circuito de boas vibrações. Você deixar perto da cabeceira da cama alguns livros que você gosta muito dessa área, porque já está ali no ambiente, é assim, até psicológico. Teu viagem astral está lá. Mas deixar alguns CDs bons ali perto. E outra, hoje ali na televisão tem um lance da internet, você ficar até tarde ali e de repente a tela mental também está cheia. Então nada contra assistir televisão, também assisto, nada contra na internet, mas perto da hora de deitar é a hora da gente limpar a mente, está na hora da gente entrar em outro plano. Então seria muito legal, vou fazer um paralelo contrário. De manhã, quando você acorda, está na hora de entrar no plano físico. As coisas do dia a dia. Esquece qualquer coisa espiritual, é o dia a dia. Por contrapartida, na hora de dormir, esquece o mundo material que você está na borda para entrar no mundo espiritual. Wagner, eu gostaria que acho que nós estamos chegando no fim, não é? Que tu fizesse a propaganda do teu site e da Rádio Mundial. O site é o ippb.org.br, tem muita coisa de saída do muita prática. Todo gratuito, tem livros disponibilizados para download, gratuito. E temos um canal no YouTube muito bom, que é o IPPB. A pessoa pode entrar no site, clicar no YouTube e já cai direto. Eu já me inscrevi no canal, inclusive, estou recebendo. A gravação anterior aqui do Gaidu está lá com acesso enorme. E essa também nós vamos colocar. Espero, graças a Deus, que dê um acesso enorme também, porque é muito legal um bate-papo desse. Claro. E só para deixar claro para quem estiver nos assistindo, que o interesse é apenas de esclarecimento consciencial, não é de imposição de nada, nós não temos verdade absoluta, entendemos a relatividade das coisas, a diferença, e o que eu aconselho, independente do caminho da pessoa, seja feliz, ria mais, não acumula mágoa, faça o bem naquele caminho que você escolheu, seja qual for, e respeita qualquer caminho alheio, porque por caminhos diferentes pode-se chegar ao mesmo resultado feliz lá na ponta. Então, a gente com essa cabeça melhor, a gente tem que quebrar vários preconceitos. Bruno, eu não consigo entender qualquer estudante espiritual que seja racista, que estuda vidas passadas, como alguém assim pode julgar alguém pela cor da pele. É uma coisa que eu abomino. Aliás, eu preciso até aprender a ter paciência com débeis mentais que são racistas, porque para mim é uma doença mental. Eu não consigo, eu preciso ter mais paciência e perdoar. Porque eu não consigo entender alguém nesta área que tenha este tipo de cabeça presa à cor da pele de alguém. Quando tu passa a entender quem tu és em essência, o espiritualismo, essas coisas externas ficam em último plano, não há como tu levar em consideração. O Ramakrishna falava assim, ninguém é estrangeiro, porque todos emanam da mesma causa primária, independentemente da cor da pele, o sexo, a altura do corpo.
somos todos centelhas vitais do mesmo todo. Para quem é de Porto Alegre, consegue te escutar pela internet, na Rádio Mundial, domingos, meia hora. Domingo, meio-dia e 30, na Rádio Mundial de São Paulo. Lá em São Paulo é 95.7 FM, mas pode assistir o programa direto online no site da rádio. radiomundial.com.br. Os teus programas estão sendo gravados. Todo domingo, meio-dia e 30. Só que os programas são gravados, depois são colocados no site, no YouTube do IPPB, e temos uma seção no site com os programas dos anos anteriores em áudio. Vou fazer 18 anos agora em agosto no ar. Wagner, para nós terminarmos realmente essa entrevista, eu gostaria que tu desse 3 dicas para a pessoa, pelo menos tentar a prática da saída do corpo, porque eu acho que é uma ferramenta sensacional, evolutiva por todos os aspectos, é uma grande ferramenta evolutiva. Sim, com certeza. Eu gosto da expressão ferramenta evolutiva. Uma ferramenta evolutiva. Quando o corpo dorme, você aprende em outro plano, trabalha, volta e melhora o teu caráter na volta. Sem religião, é uma ferramenta. Isso acontece com todo mundo, independe de raça, credo e cultura. Bom, a primeira dica é essa, que eu já tinha comentado. Não arrasta para dentro do sono pensamentos da vigília. Então, leitura sobre o tema na hora de deitar. E outra, livros sérios, profundos. Pesquisa quais são os livros clássicos da bibliografia dessa área para estudar coisa mais séria, né, mais produtiva e evolutiva para ela. Leitura sobre o tema. Segundo ponto, é muito comum na hora de deitar ou fechar os olhos a nossa mente estar naquele vazio mental que eu estou chamando de tela mental. Isso mantém o foco da consciência preso. Se você conseguir deslocar o foco da consciência para outra área do corpo, como se a mente estivesse ali, você descarrega a tensão mental. Então o que eu aconselho? Suponhamos, por exemplo, Bruno, você é um reikiano, ou um passista espírita, ou um passista da Umbanda, ou o cara que faz joelheira messiânica, ou é cristão do movimento carismático, impõe a mão e passa energia, ou faz cura prânica. Você tem uma grande sensibilidade nas mãos porque você é um curador. Na hora de deitar, pouco importa a posição, se é barriga para cima, de bruços ou de lado, durma com a tentativa de ficar com o foco mental nas mãos. Tira daqui e se sinta nas mãos, que é o teu ponto mais sensível. Isso vai ajudar a aura das mãos a dilatar e vai tirar o foco daqui. É uma dica preciosa. Se não conseguir nas mãos, leva a atenção para os pés. Imagina que você está respirando pelos pés, sem acelerar, sem reduzir. Tira o foco daqui. E a outra dica, importantíssima, que é uma técnica espiritual antiga, na hora que você inspirar, imagina que você está respirando pelos ouvidos. Respirando aqui, exalando aqui. Não acelera nem reduz, é o normal. Caia no sono todas as noites, imaginando que você respira pelos ouvidos. É uma técnica fantástica, isso ativa a glândula pineal no meio da cabeça, embaixo do crânio, favorece a abertura do chakra coronário e melhora a possibilidade da memória das saídas do corpo. Eu acho que o mais importante é entender a ideia e cada um segue o seu formato, não é? Mas é importante entender a essência. Por isso a leitura dos diversos livros para dar uma ideia geral. Há muitos anos estudar técnicas, né? Bota a luz aqui, bota a luz ali, mas mais importante que isso é entender a essência. Né? E outra, o estudo das saídas do corpo inevitavelmente te leva à ideia da imortalidade da consciência. Com certeza. Então na hora da morte você tem o parâmetro de que sabe que você sai e fica o corpo. Agora, você já imaginou, Bruno, eu trabalhando com essa área, aí na hora da morte, o coração para, aquela luz vem em cima e eu não vou. Imagina, estudando esse tema, depois de ter tido várias saídas do corpo a vida inteira. Então, esse tipo de saída ajuda você a enfrentar a saída final no dia em que ela tiver que ser causada não por você, mas pelo desgaste do corpo naturalmente aqui durante a vida, que você esteja preparado para a hora que for sair do corpo batendo asa igual uma borboleta e não como espírito apegado chorando. Não, vaza on. Fui. Vaza on. É muito boa. Vaza on e vai bater asa lá em cima, vai comungar com as estrelas e ser feliz em outro lugar. A gente tem que entender que se a gente não sair bem dessa, né, a gente vai se atrasar, né? E só sai bem quando já estiver bem dentro. Vai ter que, em vez de resolver as coisas aqui, tem que resolver lá, e aí tem que voltar, e aí fica num círculo. E aí tem milhões de seres nesse círculo vicioso que a gente precisa acordar esse pessoal. Não. E uma das coisas lindas da saída do corpo é a possibilidade de você aplicar energia em seres espirituais adoentados que estão presos aqui. O teu reiki que você faz ali, a tua cura prânica ali,
você desprende esse pessoal pro lado Mas de lá. também pode fazer no vazio, né? Pode, você sentado quietinho Eu em faço, casa, na minha meditação eu procuro a favor da humanidade inteira, até para você movimentar eu estou sua mandando energia. para o planeta, né? Não sei se está chegando. Vai fazendo todo dia, até o dia que você for Eu estou embora. envolvendo, não. Eu estou envolvendo. Trabalho solitário é mais bacana. Eu me sinto bem com isso. Então, Eu também faço isso em casa e assim, abraçar o mundo em silêncio. Agora, repara só, quando você fala assim, Bruno, vamos jogar energia para a humanidade. Se você for racista, você não consegue. Você não consegue englobar a humanidade inteira, porque parte da humanidade é aquela raça que você odeia. Olha o problema. Como é que alguém pode falar de amor incondicional sendo racista? Ou de universalismo? Ou seja, a tua energia não vai chegar ao meio. Não vai chegar exatamente. Então, ame a todos. Ame a todos, é indistinto. Vive e deixa viver. Wagner, eu queria te agradecer mais uma vez a tua presença aqui em Porto Alegre, vieste de Caxias, está nos dando essa alegria da tua presença aqui. E eu espero que tu venhas outras vezes e que a gente possa te botar no circuito aqui em Porto Alegre, né? Afinal, tu vai para o interior e não vem para a capital, né? Então, muito obrigado por mais essa entrevista. E obrigado, enquanto vocês estiverem me aturando aqui em Porto Alegre, se vocês quiserem gravar, a gente faz outras todas as vezes, tá bom, Bruno? Obrigado.